Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Na aula de hoje eu vou te mostrar 5 funções que com certeza caem em testes de Excel, em provas de Excel e entrevistas de Excel. Então olha só, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que numa prova de Excel, normalmente, ou é muito provável que nos enunciados, digamos assim, das perguntas, não tenha, por exemplo, utilize a função X, utilize a função Y, né? Ou utilize o recurso Z. Faz parte da prova, faz parte do teste a interpretação e para a gente avaliar, digamos assim, o raciocínio de qual é a melhor solução que você vai aplicar. Então, por exemplo, nesse teste de exemplo, aqui nesse teste fictício, olha só o que tem aqui. O enunciado está da seguinte maneira. Preencha as células laranjas para calcular automaticamente os valores pedidos. Então, para começar o seu teste, você precisa primeiro entender o que é que você tem na sua planilha, quais são os dados, quais são as informações, o que é que está sendo solicitado para você criar de análises ou de resoluções. Então, o que a gente vai fazer? Nesse arquivo aqui, nesse teste, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou avaliar aqui o que eu tenho na minha tabela de dados, eu vou ter uma fonte de dados, isso é bastante comum, né? Eu vou ter algumas opções de análise aqui para fazer, opções não, na verdade, né? Eu vou ter algumas questões de análise para responder, né? A gente precisa responder todas elas aqui, eu tenho 5 análises aqui para responder nesse caso, tá certo? E aí eu preciso começar a entender. Então vamos lá. Eu estou falando do que aqui nessa tabela? Na minha tabela eu tenho uma coluna chamada código de venda, loja, cidade, vendedor, produto, marca e valor. Então eu consigo entender aqui que eu estou falando de uma tabela de vendas, né? No final das contas eu tenho um vendedor, qual foi o produto, qual foi a marca e o valor desse produto. Então, eu estou entendendo aqui que isso é uma tabela de vendas, né? Que foi da loja de Maringá, que o código da loja é PR003. Então, você precisa entender qual é a sua fonte de dados. Quando eu vou aqui para o meu enunciado, digamos assim, eu preciso identificar o que é que eu tenho que alterar, o que é que eu tenho que preencher, né, nessas questões. Então aqui ele está pedindo para eu preencher as células preenchidas de laranja. É claro que aqui está com os valores de exemplo aqui, mas eu vou deletar, né? Então estaria assim, em branco, tá certo? Então o que acontece? Essa célula aqui de laranja, eu vou para a análise 1 aqui. Eu quero saber, né, qual que é a quantidade vendida. E aí entra aqui a parte de análise também, né? O seu raciocínio lógico. Não, então eu quero saber a quantidade vendida do produto meia, né? Que está aqui na célula J2. E quando eu clico aqui na célula J2, olha, perceba que eu consigo alterar aqui os produtos. Então, o que o enunciado está me pedindo é o seguinte: conte para mim, né? Quantos produtos eu vendi, né? Do produto camiseta, do produto camisa, do produto sapato, da minha fonte de dados, aqui da minha base de dados. E para esse tipo de conta, para esse tipo de análise, nós vamos utilizar a função conte.c. Conte, eu vou até deixar do ladinho aqui para você relembrar depois, ó, conte.c. É a função que nós utilizamos nesse caso. O que a função conte.c faz? Ela conta, por isso vem aí o nome conte, caso algum critério seja verdadeiro, né? Caso atenda ao critério que a gente passar. Então, conte se algo for verdadeiro, se alguma coisa for verdadeira. Então, nesse exemplo aqui, eu preciso contar onde é que está os meus produtos, onde é que estão os meus produtos aqui? Estão na coluna E. Então, eu preciso contar o que tem aqui na coluna E, quando esse produto for o produto que está aqui na célula J2, né? Ou seja, sapato, camiseta, meia, camisa, terno e etc. Então a gente vai utilizar a função conte.c. Como ela funciona? A gente vai colocar aqui, é igual conte.c e abre parênteses. E aí a conte.c vai te pedir 2 argumentos. O primeiro argumento é o intervalo, de onde que nós vamos contar. Então eu vou contar aqui, ó, desde a célula E2 até o final da minha tabela. Como que eu sei qual que é o final da minha tabela? Uma maneira muito fácil, né? Seguro o Ctrl e o Shift no teclado e aperta a setinha para baixo. Olha só, ele foi até a célula 1001. Então eu tenho 1000 registros aqui nessa tabela, tá certo? Deixa eu voltar aqui para cima. Então eu estou contando aqui todo esse intervalo de produtos, ponto e vírgula.
Então, para cada célula desse intervalo de produtos, ele vai validar o meu segundo argumento aqui, que é o critério, né? Os critérios, no caso. O meu critério, nesse exemplo aqui, vai ser o valor da célula J2. E fecha parênteses. Então, para cada linha desse intervalo, desde E2 até E1001, ele vai validar se o conteúdo dessas células é igual a sapato, né, que é o que está aqui em J2, e se for, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes esses valores apresentam esse cenário ali, quantas vezes tem sapato nesse intervalo, né? E dá um Enter, e aí a gente vai ter o primeiro resultado aqui. Então, nós temos 102 registros, né? 102 produtos nessa tabela aqui, que foram vendidos, né? Sapatos, né? Então, 102 sapatos vendidos. E como a gente referenciou a célula J2 aqui como critério, eu posso escolher agora o produto gravata, o produto shorts, né, 111, o produto tênis, 133, camisa, 117, e aí nós já temos a nossa lógica funcionando com o Conte C, ok? Análise 2. Eu quero saber, eu vou partir de novo aqui ó, da célula laranja, né? Eu quero saber, de novo, a quantidade vendida, então é uma contagem dos itens vendidos, certo? Para o produto meia, só que aí agora nós temos mais um critério aqui da marca Genesis, não sei que marca que é essa, da marca Genesis, tá certo? Então eu preciso utilizar uma outra função que consiga atender os dois critérios. Qual que é a função que a gente usa nesse tipo de cenário? É uma contagem, então é igual a conte, ponto. E aí, a diferença do primeiro cenário para o segundo cenário é que aqui eu tenho mais do que uma validação para fazer. Então, ao invés de colocar C no singular, eu vou colocar Cs no plural, né? E aí ele já vai me contar aqui, ó. Conta o número de células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. Na verdade, ele está falando assim, ó, eu vou contar caso as condições que você coloque aqui sejam verdadeiras. Então, abre parênteses. Aí ele vai... Só que aí presta bastante atenção, porque olha só, a primeira coisa que ele te pede é o intervalo do critério 1 e depois ele vai te pedir o critério 1. Depois, se você quiser colocar outro critério, você vai passar o intervalo do critério 2 e o critério 2. Então, vamos lá. O primeiro intervalo de critério aqui é exatamente igual nós fizemos na análise 1. Eu vou selecionar aqui desde a minha célula E2 até lá embaixo, seguro Ctrl Shift, vai até o final da sua planilha, né, da sua tabela. E aí nós vamos considerar o seguinte. Esse intervalo aqui que eu tenho na coluna E2 até a E1001 é o meu intervalo de produto. Então essa galera aqui precisa ser igual a meia, que está na célula J6, ok? Ponto e vírgula. E a outra validação que eu preciso fazer é a coluna F, é a marca do produto. A marca do produto precisa ser igual à marca Genesis. Então, vou buscar de novo todo o meu intervalo que tem toda a minha tabela, né? Desde a coluna F2, Ctrl Shift da célula F2, Ctrl Shift para baixo, até a F1001, né? No caso que nós temos 1000 registros aqui, né? Até a F1001 e ponto e vírgula. O intervalo agora da coluna F, digamos assim, né, desse intervalo que nós estamos validando aqui de F2 até F1001, é o que eu tenho na célula J7. É a marca que está selecionada ali na célula J7. E fecha parênteses. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse intervalo aqui de E2 até E1001 vai ser validado pela célula J6, ou vai ser contabilizado a partir do valor que eu tenho aqui na célula J6, né? Então, eu só vou contar aqui caso E2 até E1001, caso esse intervalo, né? Caso as células que estejam aqui dentro sejam igual a meia. E também, porque a gente está na função conte-cs, e também o que tiver nos intervalos aqui, no intervalo de F2 a F1001, tem que ser igual ao que eu tenho na célula J7, que é Genesis. Então, ele só vai fazer a contabilização quando for meia e for marca Genesis, os dois em conjunto, ok? Os dois critérios têm que ser verdadeiros para ele contar. Então, dá um Enter, e aí nós já vamos ter a contabilização aqui. Ah, eu fiz na célula do lado, gente. Espera aí, desculpa. Eu vou só copiar aqui a fórmula toda. Copia a fórmula toda. Eu vou jogar aqui na célula do lado, tá bom? Que eu fiz na célula do lado.
aqui eu vou deixar para vocês o nome da função que a gente está utilizando, conte.sys, ok? E aí tem os argumentos ali, tá certo? Então, olha só, meia da marca Genesis, nós temos 32 meias da marca Genesis vendidas. Meia da marca Adidas, nós temos 30. Meia da marca Pesados, nós temos 25 aqui nessa tabela, tá certo? E meia da marca Polis, nós temos 29. E eu poderia fazer a mesma lógica com outro produto, né? Camisa da marca Polis, né? Produto X da marca Y, ele vai contabilizar ali apenas quando os dois critérios forem verdadeiros, tá certo? Maravilha, essa daqui é a ConteSys. A terceira análise que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou partir aqui de novo da célula laranja, que foi o que o meu enunciado pediu, né? Eu quero agora o valor faturado, e aí na minha análise aqui, eu estou entendendo aqui, né? Da cidade de Curitiba. Então, o valor faturado está onde na nossa base de dados? Está aqui na coluna G. Ou seja, e o valor faturado, qual que é o conceito? Eu somo tudo o que eu vendi para chegar no valor faturado daquela cidade, né? Então, eu tenho o valor aqui na coluna G e eu tenho cidade aonde? Na coluna C. Então, eu já tenho tudo que eu preciso somar e tudo que eu preciso validar. Eu preciso validar a cidade na coluna C e somar o valor da coluna G. Para esse tipo de cenário, nós vamos utilizar a função igual a soma C. Soma C. Que faz o quê? Faz uma soma caso algum critério, né? Caso a gente atenda aquele critério. Então é muito semelhante ao ConteC, ou ao ConteSys no caso, só que nós passamos um novo argumento com um intervalo de soma. O ConteC ele apenas conta, né, quantos registros atenderam aquele critério, e o soma-C ele vai pegar o intervalo de soma para somar os valores. Então, olha só, os argumentos do nosso soma-C é o seguinte, o primeiro argumento é o intervalo que eu quero validar, tá? É o intervalo do critério. Então, nesse exemplo aqui, o que eu quero validar é se a cidade é Curitiba. E depois que eu validei que a cidade é Curitiba, e aí a gente vai poder escolher ali as cidades, né? É que eu vou somar o valor de faturamento. Então, o nosso primeiro intervalo aqui da função soma-C é o intervalo do critério. Nesse exemplo aqui, eu quero validar cidade. Onde é que está a cidade? Está desde a coluna C2, Ctrl Shift setinha para baixo, até a célula C1001, que é toda a minha tabela aqui, C1001. E eu estou vendo que eu estou fazendo na célula do lado de novo. Eu vou fazer aqui na célula laranja, tá? Igual, soma C. Vou validar desde a célula C2, Ctrl Shift, setinha para baixo. Vou validar até a célula C1001, certo? Ponto e vírgula. Qual é o critério que eu vou utilizar para validar esse intervalo aqui? Eu vou utilizar o critério que está aqui na célula J11, que é o nome da cidade que eu quero validar ou não. Ponto e vírgula. E aí sim, quando eu validar que aquela cidade é Curitiba, qual é o intervalo de soma que eu quero que essa função aqui me traga o resultado? Eu quero que ela me some o que tiver na coluna G aqui, ó, desde G2 até a minha tabela inteira, né? Desde G2, Ctrl Shift setinha para baixo, até G1001, que é toda a minha tabela. Então, como que fica essa função soma-C? Eu primeiro valido um intervalo com base em um critério. Então, estou validando aqui a minha coluna, onde eu tenho todos os cadastros de cidade ali, né, na coluna C. Então, eu vejo, na coluna C, eu tenho a cidade Curitiba. Se tiver, ele busca, ele começa a somar, né, os valores que estão na coluna G, né, que é o nosso valor faturado. Então, ele só vai somar o valor faturado quando a cidade for Curitiba. Toda vez que é Curitiba, ele pega o valor faturado e soma nessa função aqui, tá certo? Dá um Enter e vamos ter a nossa função aqui de Curitiba. Então, em Curitiba, nós faturamos aqui 15.161 reais, ok? É assim que a gente utiliza a função soma-C. É igual a soma-C. Eu vou deixar aqui do ladinho para você de lembrete, tá bom? Para você lembrar ali da função. E aí, vamos para a análise 4, que é o seguinte, olha só. Deixa eu ver se eu acho que eu vou me trocar de lugar aqui, pronto. A análise 4 é o seguinte. Eu quero de novo o valor faturado, aqui na célula laranja, certo? Só que agora eu preciso validar
a marca Jeans e o produto gravata, né? E aí a gente vai poder escolher ali tanto a marca quanto o produto. Inclusive a gente não fez isso aqui ó, na análise 3, né? Vamos ver o quanto que a gente faturou em outras cidades aqui. Por exemplo, Londrina, 14.146, Niterói, 15.698, São Bernardo. Então esse é o raciocínio aqui da nossa planilha, tá certo? Para análise 4, eu preciso também da soma do faturamento, porém eu preciso validar dois critérios, tá certo? Da mesma forma como a gente tem o conte.c no singular e tem o conte.c no plural, a gente também tem o soma-c no singular e o soma-cs no plural. Então, nesse exemplo aqui, quando eu quero validar mais de uma coisa para esse faturamento, para somar esse faturamento, eu vou utilizar o soma-cs no plural, né? Igual soma-cs plural ali, ó. Mais do que uma validação eu vou fazer, né? Abre parênteses. E aí agora, muito atenção. Porque no soma-c no singular, o último argumento que a gente passava era o intervalo da soma. No soma-c no plural, quando você tem vários critérios para serem atendidos, o primeiro argumento que você passa é o intervalo da soma. Então, meio que troca de lugar ali, dependendo da função que você utilizar, tá certo? Mas é só prestar atenção no que o Excel está te pedindo aqui ó, nessa janelinha, que você já vai conseguir entender o que ele quer. Então, o primeiro argumento que nós estamos aqui é o intervalo da soma. Então, o que eu quero somar no final das contas é o meu valor faturado, que está aqui na célula, desde a célula G2, Ctrl Shift setinha para baixo, até a célula G1001, ok? Ponto e vírgula. Agora, o Excel vai te perguntar o seguinte, beleza, você quer somar isso daqui, mas qual é o critério que você quer avaliar, né? Qual é o intervalo de critério? Eu vou validar produto e marca. E onde é que eu tenho produto e marca? Vou fazer um de cada vez. Primeiro o produto, né? Vamos começar de cima para baixo aqui. O produto está no meu intervalo de E2, Ctrl Shift setinha para baixo, até E1001. Esse é o meu intervalo aqui onde eu tenho os produtos. Ponto e vírgula. Beleza, e desse intervalo de produtos, eu vou validar com o quê? Com base no quê, né? Esse é o critério 1. Eu vou validar com base na célula J15. J15. Então, eu vou pegar esse intervalo da coluna E e validar se o que ele tem é exatamente correspondente à célula J15. Gravata. Eu estou validando o produto gravata. Ponto e vírgula. E o que mais? Então, nessa duplinha aqui, digamos assim, ó, nessa duplinha, né, do intervalo e do critério, a gente fez a validação para produto. Agora eu vou criar uma outra duplinha aqui, que vai ter o intervalo de critério e o critério para validar a marca. Ok? Então, o que eu vou colocar aqui na sequência? Meu intervalo agora de critério, eu vou falar a respeito da marca. Então, meu intervalo que contém as marcas é de F2, Ctrl Shift setinha para baixo, até F1001. Ok? Então, agora eu estou validando o intervalo da marca. Ponto e vírgula. Com base no que eu vou validar esse intervalo da marca? Com base no que eu tenho aqui na célula J16. Então, a nossa função ficou dessa forma, fecha parênteses. Eu vou, soma-cs, qual que é a sintaxe aqui do soma-cs? Eu vou somar tudo que tiver aqui ó, nesse intervalo de G2 até G1001, quando o intervalo de E2 até 1001 for igual a J15, que eu estou validando, e também quando F2 e F1001 for igual a J16. Então, quando o produto for igual a gravata e a marca for igual a Jeans, eu vou somar os valores da coluna G. É assim que o Excel entende a função soma-cs. Dá um Enter e aí nós temos aqui todo o faturamento aqui, por exemplo, do produto gravata pela marca Jeans. Deixa eu colocar um formato contábil aqui. Pronto, maravilha. R$ 2.373 de gravatas da marca Jeans ou de gravatas da marca Adidas, nem sei se tem, são cenários hipotéticos aqui, tá certo? Nós temos também outros produtos, né? Camisa ou shorts. Aí você, como a gente vinculou a célula que contém o nome aqui dos produtos e das marcas, a própria função já vai sendo atualizada automaticamente, tá certo? E agora nós vamos para a análise 5. Olha só que interessante. A análise 5 pede o quê?
Normalmente, tá? Aí é até a dica que eu vou te dar. Normalmente, quando você vê um resuminho aqui, ó, de valores que tem o mesmo cabeçalho, né, que uma fonte de dados, com um primeiro campo aqui de código, de CPF, de RG, de nota fiscal, muito provavelmente você vai utilizar uma função de busca. E aí nós temos algumas opções para isso. A mais comum que a gente vai utilizar aqui é a PROC-V. Então, nessa análise 5, o que eu estou entendendo? Que quando eu colocar, por exemplo, esse código de venda aqui, né, na célula I23, esses dados laranjas aqui, porque lembra que nós precisamos preencher as células laranjas, vão ter que me trazer exatamente esses registros, ó. Loja PR 003, Maringá, vendedor Ana, produto camiseta, da marca Polis, no caso, no valor de 111. Então é isso que essa análise 5 aqui está pedindo, ok? E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da função aqui que eu vou explicar, PROC-V. Nós temos outras opções para fazer esse tipo de lógica também, mas nessa aula eu só vou explicar o PROC-V, tá certo? Então vamos lá. Para a gente fazer um teste, eu preciso copiar algum valor que eu tenho aqui em código de venda e colocar aqui na célula para a gente ter de referência. E aí nós vamos fazer o PROC-V da seguinte maneira. Olha só. O PROC-V funciona assim. Igual, PROC-V. O PROC-V vem da abreviação de procurar na vertical. Então, quando a gente vai procurar alguma coisa, o primeiro argumento ali do PROC-V já é o valor procurado. Então, o valor procurado é o código da venda nesse exemplo aqui. Então, eu quero procurar esse valor aqui. Então, já vamos referenciar aqui esse valor. Esse valor está na célula, cadê? Opa. I21. Então, eu estou procurando o valor de I21, ponto e vírgula. Segundo argumento da nossa função PROC-V é a matriz tabela, é aonde eu vou procurar essa informação. E para o PROC-V, tá certo? A coluna de pesquisa precisa ser exatamente a primeira coluna da sua matriz tabela. Então, se eu estou falando que eu estou procurando o código de venda, eu vou selecionar obrigatoriamente primeiro o código de venda e depois expandir a minha tabela para a direita aqui no caso, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar todos os meus dados que estão aqui, ó, desde A2, né? Eu vou selecionar todas as colunas aqui, de A2 até G2, Ctrl Shift setinha para baixo. Então vai ficar como? Vai ficar de A2 até G1001. Então eu vou buscar isso em toda a minha tabela, né? Todos os meus dados ali da minha tabela. Ponto e vírgula. Aí o terceiro argumento do PROC-V é o número do índice da coluna. Que é o quê? Ele está dizendo o seguinte, quando eu encontrar esse valor aqui na primeira coluna da sua tabela, qual é a informação que você quer que eu traga depois? E você pode escolher a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, quantas colunas você tiver. Ele está te perguntando assim, qual é o número da coluna que você quer que eu traga a informação aqui? Então, se eu estou no campo loja, eu estou buscando, né, o campo loja a partir daquele código de venda, eu estou na segunda coluna. Então, eu vou trazer aqui o número do índice da coluna 2. É a segunda coluna que eu quero a informação. 2. Ponto e vírgula. Então, o número do índice da coluna é literalmente o número de qual coluna você quer que ele traga a informação. Ponto e vírgula. O quarto e último argumento aqui do PROC-V é o que a gente chama de procurar intervalo. Nós temos dois tipos de busca. Uma busca aproximada e uma busca de correspondência exata. Correspondência aproximada e correspondência exata. Na grande maioria dos casos, você vai utilizar a correspondência exata. Então, você vai deixar falso nesse último argumento, tá bom? Existem situações onde nós usamos busca aproximada, mas na grande maioria a gente utiliza mais a busca correspondência exata. Então você deixa como falso, que é essa opção aqui, né? Correspondência exata é falso nesse último argumento. E fecha parênteses. Então o PROC-V ficou da seguinte maneira. Eu estou procurando o valor de I21, ou seja, esse código de venda, aonde? Na minha matriz tabela, que vai
desde A2 até G1001. Então, em todo esse quadradão aqui de dados, né? Até lá embaixo, até 1001. E quando ele encontra, ele vai passando linha por linha aqui, né? Esse código de venda é esse código de venda que eu estou procurando? Se sim, se não, ele vai para o próximo. É esse, é esse, é esse, é esse. Ele vai fazendo linha a linha. Quando ele encontra o código de venda que nós estamos procurando, ele vai me retornar a segunda informação. Então, o código de venda é a primeira informação, a primeira coluna. A segunda coluna é loja. No caso aqui, eu pedi para ele trazer loja, a segunda coluna. E aí, o falso é para a correspondência exata, né? Que no caso eu estou procurando exatamente aquele código de venda e não algo parecido, algum número semelhante ou algum número próximo, digamos assim, daquele código de venda, né? Eu quero exatamente aquele código de venda, por isso que fica falso. Dá um enter e aí nós vamos ver isso daqui já funcionando. Então, ó, para o código de venda final 60, aqui, né, 960, o código da loja é PR003. Vou pegar um outro número aqui que está um pouco mais para baixo da planilha, o final 6055. Vou colar aqui. O 6055 é o código de São Paulo e realmente é o código de São Paulo, né, SP009. Então é assim que você utiliza o PROC-V, tá certo? E aí o que acontece? Nós precisamos inserir aqui também para as demais células. Então você tem algumas opções para fazer isso. Você pode repetir o processo e fazer um para cada um. Você pode, se você já tiver alguns conhecimentos um pouco mais avançados, você pode utilizar, por exemplo, a referência de colunas. Você pode fazer um despejo de resultado de PROC-V, ok? Mas na aula de hoje eu vou ensinar como que você repete o passo a passo. Então olha só. Se você já fez uma vez aqui a função e precisa ganhar um pouco de tempo, a única coisa, presta bastante atenção, a única coisa que você está mudando nesse cenário aqui é o número do índice da coluna que você quer a informação. A sua busca sempre vai ser aqui, ó, a célula I21, que é o código da venda. A sua matriz sempre vai ser o intervalo aqui, A2 até G1001, nesse exemplo aqui, né, que é essa nossa base de dados. O que vai mudar é o número do índice da coluna. De 2 vai virar 3, que vai virar 4, que vai virar 5, que vai virar 6, que vai virar 7. Então, se você não quer se arriscar em utilizar outras funções nem nada, o que você pode fazer? Entra dentro da função, copia toda ela, Ctrl C, vai no próximo campo, dá um Ctrl V e troca o 2 para 3. 2 para 3, Enter. No próximo campo, você cola de novo a função e troca o 2 para 4. Em vez da segunda coluna, agora eu quero a quarta coluna. E assim por diante. Vai para o próximo campo e coloca aqui a quinta coluna. E vai para o próximo campo e coloca a sexta coluna. E vai para o próximo campo e coloca a sétima coluna. Simples, assim você ganha tempo se você precisa aí, fazer esse ajuste, digamos assim, da função na mão, tá certo? Então aqui nessa análise 5, vou deixar aqui embaixo, a gente utilizou o igual PROC-V, tá certo? PROC-V. E aqui em cima eu esqueci de colocar aqui no gabarito, soma Cs, tá certo? Não vou me aprofundar nesse vídeo aqui, mas outras opções que você poderia utilizar aqui na análise 5, tá bom? E aí eu vou deixar aqui escrito para você pesquisar. Aí tem aqui no canal, tem outros vídeos, mas você pode pesquisar, tá certo? Você poderia utilizar a função PROC-X, que é uma função mais nova, digamos assim, do Excel. Você poderia utilizar também índice mais corresp, ok? Algumas alternativas para você fazer esse mesmo tipo de análise. Talvez até o BD extrair aqui, mas não vou colocar, tá bom? PROC-X, a diferença não, o detalhe aqui, o PROC-X só tem aí na versão 365, então se você está fazendo uma prova, talvez não seja essa versão que você vai ter ali disponível para fazer no momento. E o índice corresp, ela é um pouquinho mais complexa, talvez, um pouco mais complexa para se entender, mas ela tem alguns outros benefícios. Se você souber o PROC-V, que é o que resolve esse cenário aqui, já está de bom tamanho e com certeza essas 5 funções aqui que eu mostrei para você vai cair
em qualquer tipo de teste aí de Excel básico que você for fazer para alguma prova, algum teste de empresa e etc. Tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Vou deixar essa planilha aqui no link para download para você que quer treinar, tá certo? Não tem problema, clica ali no link, faz o download, tenta resolver. Repete o vídeo se for necessário e faz e pratica para você sair bem, tá certo? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? E deixa um comentário aqui para eu saber o que você tem achado dessas aulas. Eu vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.